Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de retorno para o estudo de mais um capítulo da nossa obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje para falar do capítulo 2, intitulado Pátria do Evangelho. Esse capítulo vai nos narrar um pouco dessa influência que os Espíritos exercem sobre nós. E ele começa dizendo que em 1460, Dom Henrique de Assis, vocês lembram? O Infante de Sagres, uma das reencarnações de Léo, ou Elio, como está traduzido nessa obra, ele desencarna, mas que em linhas gerais, até esse período, o projeto de descoberta das novas terras ele já estava consolidado. E vai nos dizer que o Henrique de Sagres, desde a sua primeira investida lá em Celta, ele já deixava escrito em alguns documentos que depois se perderam lá na casa de Assis, esse seu ideal, esse seu pensamento de que existia terras de belezas inimagináveis que os seus olhos haviam registrado em um passado longínquo. Olha que beleza para dizer. Vocês lembram que no capítulo anterior, Léo vai com Jesus, né, até as terras brasileiras, e lá ele apresenta essas terras e mostra, né, como ali seria um lugar maravilhoso para se desenrolar novamente, né, as sementes do Evangelho. Bom, gente, e Léo, esse mensageiro do Cristo, ele vai, lá do plano espiritual, influenciar alguns reis para que as expedições que poderiam descobrir as novas terras realmente acontecessem. E então vai dizer aqui nesse capítulo que ele influenciou Dom Duarte, Dom Afonso V, né? E Dom João II, que foi aquele com quem ele mais encontrou afinidade e onde de fato algumas expedições elas começaram a se organizar. Mas Dom João II morre e apenas quando Dom Manuel I ele assume o poder de Portugal é que esse plano, né, da Escola de Sagres vai verdadeiramente se concretizar. Quando em 1500, em 7 de março de 1500, Cabral vai preparar a sua expedição. E esse trecho da narrativa é muito interessante, porque Humberto de Campos vai narrar pra gente, e eu vou dizer para vocês aqui, olha. Suas falanges de navegadores do infinito se desdobraram nas caravelas embandeiradas e alegres. Aproveitando-se todos os ascendentes mediúnicos, as noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais. E insensivelmente as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. O caminho das Índias são abandonados e em todos os corações há uma angustiosa expectativa. O pavor do desconhecido empolga a alma daqueles homens rudes, mas a assistência espiritual do mensageiro invisível, que de fato era ali o divino expedicionário, derrama um claror de esperança em todos os ânimos. E então ele vai narrar para a gente um momento em que então a caravela que trazia Cabral e todos os seus companheiros vão avistar as terras brasileiras, a terra de Santa Cruz. Bom, para a gente entender essa temática da árvore, né, nós vamos nos valer aqui do capítulo de mesmo nome da obra Celeiro de Redenção, que já dissemos é uma obra que estamos usando, né, como estudo paralelo para aprofundamento de algumas temáticas que o livro Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho nos traz. E Haroldo, que escreve esse capítulo, ele vai nos trazer o seguinte: para a gente entender algumas expressões evangélicas que são trazidas à tona nessa obra, é preciso a gente resgatar o entendimento de como os textos da Bíblia são feitos, né? Das suas seções, dos seus ciclos, de como ele é dividido e que ele tem palavras-chave. Nesse caso, a palavra-chave é a árvore do Evangelho. Árvore, no caso.
E essa palavra ela vai aparecer primeiramente na Gênesis, lá no Antigo Testamento, quando ela vai fazer menção dessa planta que dá sementes e frutos que servem para a manutenção de todos os seres vivos, sobretudo do homem. E vai contar para a gente esse cenário que se desenrola depois dessa situação em que ele apresenta, né, a árvore da criação do homem, da criação do Jardim do Éden e dessa diversidade de plantas que tinha no Jardim do Éden e de como a única proibição que tinha era para que Adão e Eva não comessem o quê? O fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ok? Então Deus, ele dá a permissão deles se alimentarem de qualquer árvore, exceto essa. E o que é que Adão e Eva vão fazer? Eva vai influenciar Adão a comer a tal da maçã, né? Danada maçã. E nessa ideia que é desenrolada nesse texto bíblico, vai mostrar então aí a origem de todo o mal e de todo o sofrimento. A partir daí, então, o que vai acontecer? Nós vamos ter, na narrativa da Bíblia hebraica, uma sequência, né, de oportunidades que Deus dá aos descendentes de Adão e Eva, a Abraão, aos descendentes de Abraão, para que eles pudessem recuperar essa missão que era a primeira de Adão, que era de ser aquele que iria demonstrar as glórias de Deus, né? Que ia ser o seu fiel representante. E Adão falha, e da falha de Adão advém todo o mal. Bom, fato é que dentro da história da Bíblia hebraica, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma saga do povo de Israel que foram infiéis na aliança para com Deus, agora uma nova busca, a busca pela árvore da vida. Aquelas que eles relegaram quando eles optaram pela árvore da ciência do bem e do mal. Dessa escalada progressiva do povo de Israel em se reconectar novamente com os objetivos da criação divina, então surge a expectativa messiânica. E quando Cristo é anunciado, né, o anúncio do Cristo era chamado Evangelho, que significa boas notícias, boa nova. Então, essa notícia alvissareira de que o reino de Deus estava próximo e que ele iria ser implementado finalmente na terra. Segundo os estudos apresentados nesse capítulo por Haroldo, que faz menção a outros autores estudiosos dessa temática, vai nos mostrar a ideia de Jesus como sendo um segundo Adão, aquele que finalmente seria o filho primogênito de Deus, que iria representá-lo fielmente, que iria mostrar essa comunhão super afinada com Deus e que nos serviria de exemplo à humanidade inteira. Não é à toa que lá, né, no nosso Livro dos Espíritos, quando perguntado aos espíritos por Kardec quem era, né, o nosso modelo, eles dizem que o nosso modelo e guia é Jesus Cristo, né? Vide Jesus. Ou seja, ele é esse grande exemplo para a humanidade. E ele vai encerrar essa reflexão aqui da árvore da vida dizendo o seguinte, um trecho de Emmanuel que acho que encerra bem esse entendimento de árvore, tá? Da vida, árvore do Evangelho. Quando ele diz o seguinte, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel vai dizer, Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. O seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos secariam, caminhando para o fogo da purificação, ou seja, sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estariam destinadas a perecer. Então Jesus, ele transplanta a árvore do Evangelho para as terras brasileiras, num objetivo de resgatar
novamente esses valores primordiais à vida, para que daqui pudéssemos ser esse celeiro que iriam espraiar essa mensagem para ao redor do mundo, retomando Jesus como o nosso guia e modelo. E esse capítulo maravilhoso, ele vai se encerrar com um diálogo muito curioso que acontece entre Léo e Jesus. Quando Léo, mesmo envolvido pela aquela energia, aquela alegria, né, de enfim as terras brasileiras terem sido descobertas, ele traz uma certa aflição, ele traz receios que ele vai partilhar com Jesus, dizendo o seguinte: mestre, a terra do evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade, no seio da pirataria de todos os séculos. Temos, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as possibilidades e destruindo os seus tesouros. E Jesus, confiante por sua vez na proteção divina, na proteção do seu Pai, não hesita em dizer a Léo, com a certeza e com a alegria que traz em si, que Léo, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, guardem esse nome, epopeia, gente, porque epopeia é um estilo literário de poesia longa, né, cheia de idas e vindas. Então, é a epopeia do evangelho. Não é uma coisinha rápida nem simples, é uma epopeia, certo? Ele fala que estará antes de tudo ligado eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Gostei desse nome, ciclópicas realizações. Antes de o estar aos dos homens, é ao meu coração que ela se encontrará ligada para sempre. Esse lindo diálogo de Jesus, onde Jesus traz essa fala extremamente consoladora, ele nos possibilita algumas reflexões. Por exemplo, primeiro, se nós acabamos de falar sobre a árvore do evangelho, né, e nós entendemos que a árvore do evangelho é o espírito sublime de Jesus, cujos frutos, né, representam as noções generosas da humanidade, como nós vimos no texto de Emmanuel. O que seria então essa pátria do evangelho, que trouxe tantas preocupações a Léo naquele momento de congraçamento? Bom, primeiramente, Haroldo traz uma reflexão, eu vou retomar de novo a obra Celeiro de Redenção, quando ele diz o seguinte: não se trata de uma nação de evangelizadores, no sentido estrito do termo, mas de uma nação de espíritos em lutas com as suas próprias imperfeições, cujo testemunho de superação pessoal é capaz de evangelizar pelo exemplo. Então, vai dizer que aqui no Brasil vão ser reunidos espíritos em prova. Então, e Léo trazia aquelas preocupações, né, de outras nações tomarem o Brasil e os planos do evangelho serem desfeitos. Jesus fala: calma aí, Léo, antes de qualquer coisa é ao meu coração que essas terras estão ligadas. Ou seja, não são as pessoas aqui que necessariamente são as grandes estrelas, não. As pessoas que estão aqui, nós que estamos aqui, nós somos aqueles que estão sendo auxiliados por Jesus,
auxiliados por Deus. Daí a grande missão de Ismael, quando Jesus manda Israel ir lá e resgatar, e nós vamos ver isso alguns capítulos mais à frente, ele manda resgatar aquela galera que estava precisando reencarnar, né? E trazer para o Brasil. Então, o Brasil, ele é escola, ele é hospital. É por isso que a mão compassiva de Deus, né? A mão potentíssima de Deus, que Jesus diz, ela estará aqui sempre amparando. Mas não só aqui, gente, a todos os lugares do mundo, porque Jesus veio para todos. Aqui, nesse local, né? Essa delimitação geográfica, é mais um lugar em que Jesus vem semear. Tá? E muito semelhante do que aconteceu lá na Palestina, nós vamos também estudar isso um pouquinho mais à frente, onde a gente tem ali uma diversidade cultural, um caldeirão cultural, uma miscigenação grande. Isso também acontece aqui, que vai proporcionar esse sentimento de fraternidade universal que Jesus traz no seu discurso, né? Nessas terras, nós teremos aqui uma fraternidade universal, nós teremos as mãos compassivas de Deus. Nós teremos aqui a minha assistência, é ao meu coração que ele está ligado. Então, nos traz uma ideia de auxílio muito grande. Então, o Brasil é um local de redenção. E aí a gente retoma essa narrativa da Bíblia hebraica, onde nós temos ali a grande, vamos dizer assim, a grande síntese da Bíblia hebraica, que é a criação, a aliança com Deus, né? O exílio, o êxodo e a redenção, né? Nós viemos uma trajetória e o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele retoma essa referência da Bíblia hebraica, né, para falar, né, desse processo de descumprimento da lei de Deus. A gente viu que o transplante da árvore do Evangelho para o Brasil, ele se deu no primeiro momento justamente de uma percepção de Jesus de que onde ele tinha plantado primeiramente a árvore, a gente já não estava dando bons frutos. Então ele transplanta essa árvore na tentativa de reiniciar esse processo. É o ciclo, né? É o nosso ciclo humano, de reiniciar o processo, na tentativa de que agora a gente, retomando a nossa aliança com Deus, retomando a nossa comunhão com a árvore da vida, nós podemos encontrar então aí a redenção dos nossos equívocos e seguir numa trajetória ascendente de evolução. É lindo, né, gente? Estudar é muito bom. Então, aguardo vocês no nosso próximo vídeo, que nós vamos continuar essa história maravilhosa com tantas lições a nos dar. Um beijo e até a próxima!